Pessoal, aniversário sempre tem algo que é indispensável para a gente comemorar, certo? O bolo. E em Curitiba foi criado um dos doces mais tradicionais do Brasil, bem no coração da capital, a Rua 15 de Novembro. Você vai conhecer agora a história do famoso bolo Marta Rocha. É uma delícia e que nasceu em homenagem à Miss Brasil, sim. É um doce que vai muito além de sabor. Ele carrega décadas de memória, cultura e identidade curitibana também. E quem vai nos contar essa história, inclusive, é uma Miss, a Mirela Cunha, que já venceu vários concursos da categoria, inclusive internacionais. Então, de Miss para Miss, a gente vai te apresentar agora, se você não conhece ainda ou lembrar dele, o bolo Marta Rocha de Curitiba. Rua 15 de Novembro, uma das mais tradicionais de Curitiba, está um lugar onde o tempo parece andar mais devagar. A Confeitaria das Famílias atravessa gerações e guarda histórias que fazem parte da memória da cidade. E é aqui na Confeitaria das Famílias que cada detalhe carrega um pedaço da história de Curitiba. Você sabia que foi nesse lugar que foi criado um dos bolos mais famosos de todo o Brasil? Vem conhecer essa história comigo! A confeitaria foi inaugurada em 1945 e, desde então, se mantém como um dos estabelecimentos mais antigos em funcionamento na cidade. O espaço cresceu, ganhou novos ambientes, mas nunca perdeu a essência, a tradição e os encontros que criam memória afetiva. Essa é uma das confeitarias mais tradicionais de Curitiba, existe desde 1945. Conta pra mim um pouquinho mais sobre isso. Qual é a importância dessa confeitaria para a cidade de Curitiba? Então, a confeitaria, você mencionou, né? Foi fundada em 1945 pelo espanhol Sr. Jesus Álvarez Terzado, né? A confeitaria está aqui há 81 anos, então a gente que trabalha aqui escuta muitas histórias, né? Da importância da memória afetiva, de pessoas que moraram em Curitiba, estão em outro estado, outro país, quando vem para Curitiba tem que passar aqui na confeitaria. É um ponto turístico, então é muito importante, né, para a história da cidade, né? Então a confeitaria está aqui na Rua 15, desde antes da Rua 15 ser calçadão. Então acompanhou todas as mudanças da cidade, do centro, durante todo esse período. Mas foi em 1954 que essa história ganhou um capítulo especial e muito doce. Naquele ano, o Brasil inteiro acompanhava um concurso de Miss Universo, que a favorita era a baiana Marta Rocha, que acabou ficando em segundo lugar. Na época, foi criado um boato de que a Marta Rocha não teria ganhado o Miss Universo por conta de 2 polegadas a mais no quadril. Mas isso, na verdade, não passou de um consolo criado pelo jornalista João Martins, que acompanhava o concurso. Foi então que o confeiteiro espanhol Jesus Terzado decidiu homenagear a Miss criando um bolo especial e também servindo de consolo para sua esposa, que tinha ficado inconformada com o resultado. E assim, um bolo que já existia ganhou um novo nome e um novo significado, o Marta Rocha. O doce rapidamente ultrapassou as vitrines e se tornou presença constante em aniversários e celebrações. Essa sobremesa deixou de ser um simples bolo e virou um símbolo de afeto, tradição e memória em todo o Paraná. E é uma tradição nas festas de aniversário. Eu mesma tenho na minha família a lembrança de sempre comemorar os aniversários da minha mãe, do meu pai, com a torta Marta Rocha, né? Sim, o pessoal vem aqui, comenta isso, né? Fala, não, Marta Rocha tem que ser a de vocês, essa que foi criada aqui. É porque tem muitas variações, até nós temos uma outra tipo que vai outro recheio, com nata. E depois ficou uma receita que todo mundo adaptou, né, várias confeitarias, da forma que achou melhor. Mas a nossa original é essa aqui, né? Desde que foi criada é essa aqui, daí faz parte da história. Porque muitas pessoas comentam, foi o bolo de casamento dos meus pais, foi o bolo do batizado, dos meus 15 anos, enfim, faz parte da história da família, né? Hoje, esse clássico da confeitaria é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Paraná. Um título que mostra a importância dele para a identidade do estado. E é claro que não tem como a gente contar essa história sem chegar na parte mais esperada.
Esse aqui é o tradicional bolo Marta Rocha e ele é muito conhecido também pela sua construção das camadas. A receita é feita com camadas de pão de ló, recheios de creme de ovos, nozes, coco e suspiro. Uma combinação que mistura texturas e sabores do crocante ao cremoso e que faz esse bolo uma experiência única. E mesmo com o passar do tempo, a receita segue praticamente a mesma. Um cuidado que garante que cada fatia carregue o mesmo sabor que conquistou gerações. Os confeiteiros aqui tem muitos confeiteiros antigos, né? Então a tradição mantém ali a questão da produção, tem que ser o mesmo padrão de sempre, é o mesmo estilo que é feito com veloz, recheios, a cobertura que é com fondant, né, que é o glacê. Então tem que manter para ter isso mesmo. As pessoas vêm muitos anos que não comem, quando comem lembram, puxa, o mesmo gosto de quando era criança. Nossa, o mesmo gosto da última vez. Tem que ter isso, faz parte. E chegou aquele momento que todo mundo estava ansioso, hein? Eu pelo menos, a hora de provar esse famoso bolo tão tradicional. E o que mais encanta é o sabor maravilhoso desse bolo. Eu aqui tô me lembrando de várias histórias, né, que eu tive com o bolo Marta Rocha e provando o original é sensacional. Ele tem uma textura diferenciada, os ingredientes se complementam, simplesmente é o melhor bolo de todos. Em uma cidade que completa 333 anos, histórias de quem cresceu comendo o bolo Marta Rocha ajudam a entender como a tradição e a cultura se constroem no dia a dia. Como, por exemplo, a Stephanie, que depois de um ano inteiro sem saborear esse bolo tão histórico, pôde experimentar novamente no lugar onde tudo começou. É uma cultura da minha família e da família do meu esposo comer o bolo Marta Rocha em alguns aniversários. E aí, com a nossa ida para Porto Alegre, eu fiquei um ano inteiro sem comer a bendita Marta Rocha. E agora a gente está visitando os meus sogros, né, os pais do meu esposo aqui em Curitiba, e eu aproveitei para vir aqui junto com a minha sogra conhecer a primeira receita da Marta Rocha aqui em Curitiba. No meio de tantas receitas, lembranças e encontros, o bolo Marta Rocha faz parte da essência de Curitiba. Um doce que nasceu de uma homenagem e que hoje representa a identidade, tradição e o sabor de uma cidade inteira. E no aniversário de Curitiba, nada mais justo do que celebrar essa festa com um clássico que também nasceu aqui. Eu diria que é o bolo perfeito para celebrar o aniversário de Curitiba, o Marta Rocha. Eu, como a Mirella, tenho lembranças também familiares desse bolo. Houve uma época lá em casa que era o bolo tradicional, só se pedia ele para comemorar o aniversário de quem fosse. E eu tenho na lembrança, assim, de que de fato é um bolo mais das antigas, sabe? Porque hoje em dia, até me lembra, quando a gente resolveu fazer essa matéria sobre a Marta Rocha, uma indicação aqui da Maria, nossa produtora, eu me deparei que fazia muito tempo que eu não ouvia mais falar dele, não via ele por aí, apesar de que as gerações mais novas, inclusive que trabalham com a gente aqui, os nossos estagiários, pessoal que está começando no mercado de trabalho agora, conhecem também a Marta Rocha, inclusive aqui no litoral do Paraná, o que mostra que, de fato, é um bolo extremamente conhecido em todo canto do Brasil. Mas eu, particularmente, não via há muito tempo, então eu tenho essa lembrança dele de um bolo mais lá de trás, sabe, que traz aquela nostalgia. Isso é muito legal, que gostoso a gente poder mostrar para vocês, ou relembrar para quem não conhecia, né, ou então relembrar para quem já conhecia essa delícia de bolo. E eu vou te falar que eu tô com uma vontade de comer uma fatia de Marta Rocha desde que a gente decidiu fazer essa matéria, né?